De volta com o Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas, nesse segundo bloco. Vamos falar um pouquinho dos clubes de Campinas, começando pelo Bugre, o Guarani. O Guarani começa a definir o time para a estreia nessa semana contra a Inter de Limeira, lá em Limeira. Então já começa um campeonato paulista já com pedreira, forte, um campeonato paulista onde você não pode errar, porque qualquer erro é um campeonato de tiro curto. Qualquer erro administrativo, de montagem de elenco, montagem de equipe, pode rebaixá-lo a Série A2 e aí para voltar é muito complicado. Como é que vocês estão vendo aí a montagem do time, Maurício, desse time do Guarani? Daqui a pouco eu vou falar mais ou menos os titulares. Sim. E quem briga por vaga nesse time do Guarani. Bem, o último jogo treino que aconteceu no último sábado, o Guarani ganhou do Velo Clube por 2-1, foi um jogo portões fechados, né, no Brinco de Ouro da Princesa, o Thiago Carpini preservando aquilo que ele vem preparando. Sabe por quê? Medo de olheiros da Inter de Limeira. É verdade. Ele pensou que você fosse estar lá no Brinco de Ouro. Não estaria lá. Não. Jamais faria isso. Mas, né, sabe que tem muita gente de Limeira, em Campinas e tal, então ele pediu para que os companheiros de imprensa não observassem, fechou também a torcida. Mas ele gostou daquilo que viu nessa movimentação do Guarani Futebol Clube. Sabe quem vem se destacando nos treinos do Guarani, embora não seja titular e nem tenha contrato assinado ainda, é o alemão, que pediu para treinar no Guarani, está brigando aí para justificar uma contratação por parte do Guarani Futebol Clube, mas vem se destacando bem nos treinamentos. Eu acredito que ele vai realmente conseguir essa oportunidade. E é um jogador já de rodagem, um jogador que pode ser importante para esse elenco do Guarani. Sim, pode ser importante para a composição de grupo, né? Veio como quem não quer nada. O Pablo, por exemplo, é um outro que vem criando oportunidades. Pablo é titular, tá? Pablo é titular, mas veio desacreditado. Muita gente não acreditava no potencial dele, mas hoje é titular nesse time do Guarani. Mas o alemão pode dar trabalho. Estamos falando do sistema ofensivo do time do Guarani. O Thiago Carpini gostou daquilo que viu. O Guarani fez 3 jogos treino nessa temporada contra o Red Bull, contra a Portuguesa e agora contra o Velo Clube. Faz apenas treinamentos nesse início de semana e joga contra a Inter, como o Guina disse, na quarta-feira no Limeirão. É um jogo, sem dúvida nenhuma, difícil, fora de casa, diante de uma Inter que vem fazendo uma bela pré-temporada. O Guina pode falar melhor sobre isso, sobre a Internacional. Desacreditada, de Limeira, que ele bem conhece. Era o patinho feio, mas aos poucos o Elano está conseguindo dar cara para esse time. Se vai virar ou não, já é uma outra questão. Só que de desacreditado... Ele fala com um sorriso no rosto, hein? Não, eu não sou torcedor da Inter. Ele é independente desde criança. Ele fala com um sorriso no rosto quando fala de Limeira. Quanto tempo o time de Limeira Pelo amor de Deus, nem me fala. Quanto tempo que não tem um time na primeira divisão? Eu lembro da última vez o Tevez foi jogar lá. Olha só. Faz tempo. A última vez o Tevez foi jogar lá. E como é bom ter um time igual a Inter na primeira divisão, né, Maurício? Sim. Como é bom rever a Inter aí, voltando à elite do futebol paulista, um time que tem uma tradição muito grande, né? Dentro do futebol paulista, mas que veio aí... É o que a gente já vem falando sempre. As administrações aí complicadas. E aquilo, o time não tem como se reerguer. Não, né? Com tudo que difícil. Se faz a Federação Paulista, tudo que se faz a dona CBF, fica realmente difícil esses clubes se manterem, né, por muito tempo numa divisão de elite. Mas tem toda uma tradição, já foi campeã, já sentiu esse gostinho de título, esse gostinho de estar lá em cima, de disputar campeonato brasileiro. E nada mais justo, porque a gente conhece muito bem a torcida da Inter de Limeira, a torcida do Independente também, né? Mas o Independente não viveu tantos dias de glória como a Inter. Teve a grande chance há 3 anos atrás de estar na elite. Um gol. Não, parece que um gol. O ano passado, mas há 3 a 4 anos atrás, de subir para a elite. Sim. Eu sei porque eu comecei esse trabalho lá. Né? Na A3, até jogando. Foi o último clube que eu joguei, inclusive, né? E, então, eu tive esse início de processo do Independente. Era um time que nunca passava da primeira fase. A gente chegou até o quadrangular final, mas aí tinha Red Bull, Audax. Nossa, uma época difícil. Muito né, difícil. A concorrência era desleal. Era desleal. Verdade. Então, assim, depois, com o Álvaro Gaia, que agora está até no América do Rio, né, que parece que acertou a sua como treinador lá.
E chegando no ano, a gente bateu na porta nesse ano, né? Batemos no quadrangular. No outro ano já subiu para a Série A2 e no primeiro ano na Série A2 lá, por causa de, parece que, se eu não me engano, por causa de um gol, não subiu para a Série A. Então, assim, aí logo depois já teve aquela aí o parceiro saiu, e aí levou um monte de coisa, e pronto. A gente sabe como é que funciona. De novo. Não conseguiu se manter no outro ano ali na 2, aí caiu da 2 para 3, da 3 para Bezinha direto. Muito complicado. Verdade, mas a gente espera, de coração, que a Inter faça um bom campeonato, se mantenha na elite exatamente por isso, porque Limeira merece. Não é porque você está aqui na Londrina, mas a Limeira merece ter um time mas na elite. Eu ainda estou preocupado. Não é fácil, não, e... A gente sabe que o trabalho do Elano vai ser árduo. Vai, né? Vai. Uma coisa é o treinamento, outra coisa é quando começar o Campeonato Paulista. E a diretoria, né? Porque sustentar isso daí. Tanto que assim, né, que decretou a subida para a elite do Paulista, já teve os problemas, né? Muitos. Contratou um treinador do nível muito bom que... E aí teve que mandar embora por causa de dinheiro. Porque já não tinha condição de manter o treinador. Então, ali a gente já consegue ver um pouquinho do que vai ser a Inter. Só falando ainda do Guarani, sim, os titulares. Os goleiros ainda brigam por vaga, tá? Mas acho que vai ser o Cavicchioli. Vai ser o Cavicchioli. Mas os goleiros ainda brigam por vaga. Titulares: Pablo, lateral. Thalisson, os dois laterais. Então, Pablo e Thalisson, os dois. Zagueiros: Bruno Silva e Leandro Almeida. Seriam os dois zagueiros. Volantes, 3 volantes. Ele vai testar essa formação com 3 volantes, tá? Então, o David, Igor Henrique e Lucas Abreu. Um meia seria o Crispim. O que vem fazendo nesses jogos está credenciando a ele mais 10. Sim. Ele está muito bem. Aliás, ele foi o destaque ano passado. Foi o destaque já na Série B. Foi o melhor jogador entre todos os que estavam. Então, esse ano continua ainda em destaque. Tanto que chegou a ser cogitada a ida dele para o Red Bull Bragantino. É verdade. Mas o Crispim ficou e deve ser aí o titular desse time. Aí os dois atacantes, Rafael Costa e Júnior Tadinho. Esse é o provável time do Guarani para a estreia no Campeonato Paulista quarta-feira. Acho que pelos jogos treino, acho que praticamente se for mudar, vai mudar um jogador no máximo aí, né, Maurício? Acho que eu acho que deve manter. O único que talvez não siga como titular é o Pablo. É a questão da lateral direita. Que o Guarani ainda não tem um jogador para substituir à altura o Leno, né, que acabou deixando o elenco, foi lá para o Cuiabá, não acertou financeiramente a renovação do seu contrato. E eu não entendo, ainda não consegui entender o Ricardinho, né? Porque o futebol do Ricardinho caiu vertiginosamente. Caiu e ficou, né? E ele não consegue voltar a ser titular nesse time do Guarani. Não consegue. Então, brigando por fora, brigando por vaga. Então, tá os dois goleiros, o Jefferson Paulino e o Matheus Cavicchioli. Na briga, no começo, deve ser o Cavicchioli. Deve ser o Cavicchioli. Bruno Souza, Cristóvão e Bidu brigam pelas laterais. Para mim, eu já disse isso aqui. O Bidu é mais jogador do que o Thalisson. Mas vamos deixar para o treinador. Vamos deixar para o treinador. Ednei, Romércio são os dois zagueiros que ainda brigam por essas duas vagas, mas acho que os dois titulares estão um pouco acima, a não ser que o Romércio mostre o que mostrou no passado. Sim. Nesse começo. Aí vai brigar. Acho que o Romércio tem. A zaga já é uma posição que você tenta manter ali desde o início, verdade. E depois dentro do campeonato você vai vendo a performance e aí você pode fazer algum tipo de substituição. Mas dentro do parâmetro que o Guarani já vem mantendo aí, o Thiago, acho que não vai. Como o Maurício falou, a única posição que eu acho que ainda está aberta ali eu acho que é a lateral direita, porque eu acho que a confiança que ele tem no Thalisson do lado esquerdo faz com que ele seja titular mesmo. O Bidu mostrando que de repente pode estar ali num nível melhor. Aí para as opções do David, do Igor Henrique e do Lucas Abreu, que seriam os titulares como volante, você tem o Ricardinho, o Eduardo Pearson e o Marcelo. Acho que desses 3 aqui, hoje, nenhum deles tomaria a vaga dos 3 que são titulares. O David vem do ano passado, um bom ano. Apesar das contusões, sim, mas foi um bom ano. Igor Henrique também e o Lucas Abreu
também incontestável, porque é um jogador de bastante experiência. No ataque, como meia, como ele vai preferir no meia só, e dependendo do jogo, ele pode alternar, ele tem o Lucas Crispim. Mas para assumir, acho que Badia não chega na função do Lucas Crispim. Não chega. Então acho que aí ele pode até mudar uma característica. Reserva mediano. Ele pode tirar um volante e colocar o Badia como meia, para jogar com 2 meias. Mas na função de tirar o Crispim para colocar o Badia, acho que aqui... E tem o Giovani também, que esse sim, esse é mais experiente. Que dê conta. Esse jogou no Goiás ano passado, é um jogador de muito mais experiência. Esse, fisicamente estando bem, tecnicamente pode ser um jogador que vai brigar ali com o Crispim por essa vaga, ou de titular, ou até numa posição jogando os dois. O Giovani e o Crispim. O Crispim um pouco mais aberto e o Giovani um pouco mais centralizado, que é o que ele gosta. Dependendo o que fosse desenhando dentro do campeonato, eu acho que de repente pode ser o Guarani pode estar muito propenso a ter esses dois jogadores juntos. Com dois é isso, né? O Giovani são dois jogadores experientes. O Crispim, para mim, é ele mais 10 hoje. É um jogador tecnicamente muito bom, já fez uma Série B muito boa. E geralmente, Guina, hoje o volante está jogando de lateral, de zagueiro, de meia. Então, de repente, se o Thiago Carpini quiser, sem querer modificar, ele só adianta um pouquinho mais. Claro. Um volante, já fez isso ano volante que faz uma função um pouquinho mais jogou liberada. Muito pelo lado esquerdo. Tem facilidade, né? Para cair. Chegando muito ali, como atacante praticamente de beirada, ele centraliza o Giovani para organizar esse time, que é a função dele, e abre um pouco mais o até Crispim. Mesmo se não tiver o Giovani agora, né, numa parte física ideal, ele pode utilizar ali um volante que chega um pouquinho mais. E de repente abrir um pouquinho o Crispim. Se faz muito isso no futebol. O volante hoje praticamente tem uma função de jogar praticamente em 3, 4 funções, né? Porque praticamente não vai mudar muita coisa. Se o cara tiver uma característica... Eu acho que a maior dificuldade também do Ricardinho hoje é a questão do futebol ter mudado um pouquinho na sua... Né? Porque o Ricardinho é um jogador que é um mordedorzinho, né? Uma qualidade assim... Hoje, praticamente, os meias estão fazendo uma função melhor por causa da questão da saída de bola. Então, o Ricardinho tem essa dificuldade e eu acho que por isso, né, essa mudança de mentalidade que está vindo agora... Está fazendo com que esses jogadores que têm uma característica só de marcação percam espaço. O Ralf é um exemplo grande disso, né? Perfeito. Sim, com certeza. O Ralf é um exemplo grande. E brigando com o Rafael Costa e o Júnior Todinho, você tem o alemão que você já citou, que está bem e pode ser uma surpresa, e o Bruno Sávio. O alemão dentro hoje de um contexto no Brasil de centroavante ainda é um jogador que joga em muitas equipes aí, estando bem fisicamente, principalmente, né? Um pouquinho melhor na sua parte mental aí, porque é um jogador que aonde vai sempre cria um tipo de problema. Ele saiu do Botafogo de Ribeirão assim, porque brigou com o treinador, porque brigou com não sei quem. Então, eu acho que a questão do alemão, essa dificuldade de repente dele estar aí querendo um lugarzinho ao sol de novo, é mais pela questão, né, da personalidade, não pela questão de campo. E isso aí hoje conta muito, né? Questão do grupo. Então pode ser um jogador que tecnicamente se encaixe bem no Guarani, sim. Sem dúvida. Agora, Guina e Marco Aurélio, saindo só um pouquinho das 4 linhas, que é o que a gente está falando até agora aqui, em termos de Guarani, eu tenho uma preocupação muito grande com o Guarani nesse início de temporada e está fora das 4 linhas. Diz respeito à diretoria, conselho de administração, justiça e parte financeira. Por quê? Porque para que tudo corra bem dentro das 4 linhas, é preciso, primeiro, que esses jogadores recebam seus pagamentos em dia. Para que os jogadores recebam, o clube precisa ter a sua vida financeira estável. E a vida financeira do Guarani hoje depende dos acordos, depende das verbas financeiras que o clube recebe. E essas coisas estão preocupando a própria diretoria, o próprio conselho. Porque logo, segundo informações do Edinho Campos, que é o nosso correspondente também do Guarani, muita influência lá dentro,
Tá vindo uma interdição aí. Uma intervenção. Uma intervenção, interdição também, né? A gente chama de intervenção, mas para mim é uma interdição. Porque quando você intervém, eu posso intervir no seu comentário. É uma intervenção que eu fiz, mas você continua fazendo seu comentário. Agora, uma interdição, é o seguinte, você sai fora. E acabou. Não tem Para mim isso é uma interdição, não uma intervenção. Exatamente. E aí? Vai ser difícil, hein? Manter isso. Porque muitas coisas que aconteceram no Guarani financeiramente, como, por exemplo, a negociação do Davó... Então, ninguém explicou até agora, né? A justiça não viu a cor do dinheiro. Foi lá cobrar e depois acabou vendo, mas não passou oficialmente pelos trâmites por onde devia ter passado. E aí, por que a diretoria fez isso? A justiça não é cega, nem surda e muito menos muda. Então, amigo, tem coisas estranhas acontecendo dentro do Guarani e isso vai ser cobrado. Agora, e não vai demorar muito para acontecer. Então, isso é que me preocupa. Se esta parte extra-campo começar a influir dentro do gramado. Tomara que não. Espero que não. Tomara que não, porque o ano passado nós já tivemos esse problema, no começo do ano, e olha o que o Guarani passou dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Pois é. Complicado, porque até os jogadores chegarem ao ponto de pedirem calma e pedirem trégua na briga pela direção do Guarani... Se não tivesse acontecido isso, o Guarani teria caído para a Série C. Sim. Perfeito, Guina. Eu ia tocar nesse ponto agora, né? Pegando esse gancho, se a gente colocar o início do Campeonato Brasileiro da Série B do Guarani, que foi conturbado principalmente fora de campo, sim, aonde chegaram no acordo que, quando viram que a situação estava muito complicada, sim, claro, né? E vindo um rebaixamento para a Série C, mais um rebaixamento, o que foi feito? Principalmente os jogadores. Uma trégua entre a diretoria, para que a gente pudesse sair daquele buraco que o Guarani se encontrou. Mediante a trégua que foi feita, sim, o Guarani teve um outro campeonato da Série B, de recuperação, aonde conseguiu se livrar do rebaixamento. Porque se continuasse o extracampo, né, influenciando diretamente dentro do campo, o Guarani hoje estava na Série C. Então, a diretoria, né, teve um momento de trégua, que agora... Esse momento passou e acabou, pode estar acontecendo agora no começo da série da primeira divisão do Paulista. Então, por aí sim a preocupação, se continuar o extracampo, que vai, com certeza, influenciar dentro do campo. E para sermos justos, preocupação não é só com o salário de jogadores, de técnico e de comissão técnica, mas principalmente dos funcionários. Porque são aqueles que têm salários bem menores, o nível é bem menor, e tem funcionário no Guarani que não recebeu salário de dezembro, não recebeu 13º, e aí? A diretoria está calada. Por enquanto omissa, né? É verdade. Vamos mais um rápido intervalo? Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta, é bem rapidinho, não sai daí.